Olá pessoal, tudo bem? No encontro de hoje a gente vai falar um pouco sobre gráfico de tempo e o setup que a gente utiliza, para operar e para analisar o gráfico de tempo. Como nós somos day traders e a gente faz operações intraday dentro do dia, a gente tem que usar o menor time frame possível, o menor tempo gráfico possível que nos mostre com confiabilidade os movimentos que estão sendo feitos dentro do dia. Eu gosto muito de utilizar o gráfico de 15 minutos para as minhas tomadas de decisão. Quando eu faço a minha tomada de decisão no 15 minutos e abro a minha operação, eu vou cuidando ela de perto pelos 5 minutos, onde eu consigo visualizar melhor o que está acontecendo dentro daquele macro movimento. Macro, digo, em relação aos 5 minutos, é claro. Então é sabido por todos, que no gráfico de tempo a gente vai selecionar a periodicidade da formação de cada candlestick, seja 5, 15 minutos, 1 minuto, 30 minutos e etc. E várias possibilidades de tempo para os gráficos. Tá? Como a gente sabe, aqui na direita ficam as cotações, por ser um gráfico de preço por tempo. Isso eu acho que está claro para todo mundo, Ok. No gráfico de tempo, pessoal, eu gosto de utilizar 4 médias. Tá? As médias são média azul claro, vou sinalizar aqui, é uma média exponencial de 9 períodos. Média roxa, está assinalada aqui, é uma média exponencial de 21 períodos. Esqueci que eu posso usar essa ferramenta aqui. Média azul claro, pessoal, é uma média aritmética de 200 períodos. E a média vermelha é uma média exponencial de 200 períodos. Para as tomadas de decisão, de onde eu vou entrar e onde eu vou sair, eu gosto de usar muito a média 9 e a 21. Por serem médias rápidas e conseguirem me mostrar de forma muito confiável os movimentos de tendência do intraday ou de um histórico muito recente de preço. Tá? As médias 200, a aritmética e a exponencial, servem mais como suporte e resistência do que como tomadores de decisão. Dificilmente a gente vai ter a possibilidade de fazer uma entrada numa média de 200, como a gente tem a possibilidade de fazer numa média de 9. A não ser por essa época do ano, em que o preço, por estar em uma macro consolidação, ele acaba tendo o cruzamento constante das médias 200. Tá? Então, pessoal, deixa eu tirar aqui essas duas médias de 200 períodos e mostrar para vocês como funciona esse setup dessas duas médias exponenciais. Tá? Baixar um pouquinho a barra de volume aqui. Certo. Esse foi o movimento de ontem, tá, pessoal? Dia da rolagem no dólar. O que aconteceu ontem? O dia iniciou aqui com um gap de baixa, fazendo o cruzamento da média rápida pela média lenta. Ok. Então aqui a gente tem um cenário de venda. A gente não está autorizado a fazer uma compra por essas médias. O que a gente faz nesse tipo de situação? A gente tem várias opções do que fazer, e não sou eu que vou dizer o que vocês têm que fazer.
mas eu posso dar algumas sugestões do que a gente pode fazer. A gente pode vender aqui parte da nossa mão, né? A gente vai vender, por exemplo, logo na abertura aqui, parte da nossa mão, pelo ativo começar essa tentativa de uma pernada de baixa, né, pelo cruzamento da média. Mas a gente tem que ter consciência de que o cruzamento do preço pela média 21 é que nos dá o nosso stop. Então, no momento em que a gente estaria fazendo essa venda aqui, o nosso stop estaria acima da média 21. É uma distância bem considerável. Tá? Então, o que a gente faria nesse tipo de situação? A gente teria que dosar o tamanho da nossa mão para poder correr um risco tão grande. E conforme o preço vai andando, né, vão ocorrendo as regressões às médias, os pullbacks, né, a gente vai aumentando a nossa mão com mais segurança. Tá? A melhor entrada, pessoal, que a gente pode fazer é no toque da média rápida. Por quê? O toque da média rápida, quando ele toca e respeita a média rápida, ele está mostrando que depois de um movimento de tendência, ele fez uma regressão no seu histórico mais recente de preço e ali ele sofreu resistência de preço. Ele já está querendo voltar. Diferente desse tipo de situação aqui. Marquei meio errado, deixa eu marcar de novo. Baixar, diminuir um pouquinho. Diferente dessa situação aqui, em que ele não testou a média. Ele cruzou ela. Essa situação aqui não é legal da gente comprar nem vender. É o momento de indecisão que ele vai começar a querer correr para algum dos dois lados. Nesse tipo de situação a gente não faz nada. O que a gente teria que esperar para fazer uma venda aqui? A gente teria que esperar o candle seguinte fechar abaixo da média de 9 exponencial. Que não foi o que aconteceu. Vejam bem o que aconteceu aqui. Depois desse grande candle de alta cruzar a média de 9 períodos, o candle seguinte testou a média de 9 exponencial como um suporte e não mais como uma resistência. E a partir do momento em que ele começou a respeitar a média de 9 como um suporte, ele deu a paulada para cima. Igual, pessoal, esse não é um cenário legal para a gente fazer uma compra, porque ele ainda tem uma média de 21 acima dele, que é uma média que tem uma resistência forte de preço nela, porque seria o último recurso da tendência até ele fazer a virada. Então, observem aqui que no momento em que ele cruza a média de 21, ele já sofre uma imediata resistência e fecha um doji. Esse seria um martelo sem cabeça aqui, no caso. Ele não conseguiu fechar acima da média de 21. Se nós tivéssemos vendidos desde o início do dia, a gente não teria estopado nesse candle aqui. Nesse candle não, nesse doji. Né? Por quê? Porque a gente sempre vai estopar na confirmação do candle. Quando que acontece a confirmação do candle? No seu fechamento. Então, se estamos operando pelo gráfico de 15 minutos, temos que esperar o candle de 15 minutos que está rompendo a média de 21, fechar rompendo a média de 21. Porque aqui tudo bem, não teria sido um violino, né? Mas na maioria dos casos, ele vai te violinar. Tá? Aqui ele veio depois e confirmou o nosso stop. Por mais que aqui não tenha sido uma bela de uma entrada,
As melhores entradas são nos pullbacks às médias. Melhores por quê? Porque a gente está pegando uma onda 3, no momento em que a gente está apostando numa onda 3, no momento que a gente pega uma onda 3 ou 5, né? No momento em que a gente pega a entrada na média e o nosso stop é muito menor. Tá? Então, tecnicamente é melhor e financeiramente é melhor. Tá? Acontece algumas vezes de, logo na abertura do candle seguinte, que rompeu a média de 21 exponencial, vir um candle rapidamente e corrigir esse movimento. Mas isso vai ficando a critério de quem está operando, o tamanho do stop que está levando em consideração, né? Aqui ele já estaria dando, né, uma distância de 4 pontos, né? Vamos arredondar, de 4 pontos entre a média de 21 e o stop, né? Considerando que a gente não entrou na média de 21, então o nosso stop já está sendo maior. Se a gente entrou, por exemplo, quis entrar aqui, fez uma entrada errada na média 9, o stop já está de 11,5 pontos. Não igual, pessoal, só ratificando. Ele não chegou a dar nenhuma entrada legal na venda aqui. Que dava para fazer aquilo que eu comentei, de entrar com uma mão menor, né? Poderia muito bem ter piramidado, né, no rompimento desse pivô e estopado, poderia ter estopado aqui, né, que provavelmente não seria um stop no gain, né, se dependendo da pirâmide que se fez aqui, ou um stop no 0 a 0 praticamente, né, mas poderia ter estopado aqui, por exemplo, né, por saber que que se fez uma entrada longe das médias, né, que a média estava muito longe da nossa entrada. Isso tudo tem que ser levado em consideração no momento de fazer uma entrada por esse setup. Tá? Porque diferente do nosso setup de Renko, ele não vai te dar um stop fixo inicial. Isso vai depender do histórico recente de preço. Tá? Então, esse tipo de situação aqui, pessoal, ocorre. Tá? Muitas vezes não, eu tenho mania de falar muitas vezes, mas algumas vezes ele vai te violinar nesse movimento, tá? Mas algumas vezes também ele vai fazer exatamente o que ele fez aqui. Ele tentou cruzar a 9 para baixo, não cruzou de uma forma legal e em seguida já voltou a subir. Por que, pessoal, que a gente não faria uma entrada aqui? Porque esse tipo de situação aqui, ó, já vai descaracterizando as entradas que esse setup nos dá. Região de indecisão fortíssima, tentou cair, fechou um candle nojento, né, um enforcado cabeçudo aqui, que não nos dá confiança nesse movimento. Além de que as médias estão muito próximas. O range entre elas é muito pequeno. A gente tem que pegar as médias afastadas. Isso mostra o movimento mais sólido. Eu vou mostrar alguns exemplos depois para vocês, em que vocês vão conseguir visualizar isso melhor. Tá? No momento em que a média cruza para cima... Opa, peguei a ferramenta errada. No momento em que a média cruza para cima, a gente está autorizado a comprar. Mas não quer dizer que a gente vá comprar aqui. Por um motivo meio óbvio. Por quê? Porque o nosso stop está longo demais. A gente tem que esperar um pullback na média 9, né, que foi o que aconteceu aqui. E aí sim a gente entra. Tá? Entrou aqui, né, tu pode estopar pelo cruzamento da 21 ou pelo cruzamento da 9. Tá? Poderia estopar por esse topo aqui, por exemplo. Estopar não, digo estabelecer como alvo, né? Ou poderia ter estopado aqui pela 21. Deixa eu dar uma olhada em quantos pontos teria dado se a gente pegasse a entrada aqui, no 84,5 e fechado no topo ali. 14,5 pontos. Tá?
E foi bem rapidinho, eu acho. 15 minutos. Ó, que coincidência. Gráfico de 15 minutos, dando uma operação de 14,5 pontos em 15 minutos. Coincidências não existem. Então, eu acredito que essa entrada, pela média 9, seja uma coisa bem intuitiva. Não precisa de muitas explicações. De que forma que a gente pode utilizar, né, o setup para filtrar as nossas entradas do Renko? A gente nunca vai entrar quando o Renko estiver dando uma compra de cara com uma média 9 ou 21 que está mostrando venda. Isso é meio que... Meio não, isso é dar um tiro no pé. Tá? Então, além da gente poder filtrar algumas entradas do Renko, poucas, né, porque geralmente eles andam no mesmo sentido, as médias, uma diferença muito pequena entre um e outro, entre um setup e outro, né? A gente pode, dependendo da oscilação do preço, antecipar as nossas entradas do Renko pela média 9 do 15 minutos. Vai ter muitas situações em que tu vai poder antecipar a formação do martelo que está regredindo na média 17 do Renko. Ele está fazendo um pullback na 17 do Renko e, ao mesmo tempo, no 15 minutos, o dólar está na 9 exponencial, ou muito próximo dela, ou um pouco abaixo dela, né, te possibilitando uma entrada pelo 15 minutos, enquanto o Renko ainda não te deu entrada. Então, a gente pode antecipar as entradas pelo 15 minutos, tá, pela regressão na média 9. Isso a gente vai visualizando melhor dentro dos dias. Tá? Vou pegar um exemplo aqui de um dia bem forte, que foi o dia que teve o julgamento lá do TRF4, só para vocês visualizarem como que ele funciona num dia muito forte de tendência. Tá? Observem que logo no início do dia ocorreu um cruzamento das médias, que nos possibilitou fazer venda. A gente sabia, como eu falei, que o nosso stop é acima da 21. Mas a nossa primeira entrada legal foi no topo dessa consolidação aqui, quando ele tocou na 9 exponencial. Pela proximidade, pessoal, aqui da média 9 com a 21 e por estar dentro de uma consolidação, a gente esperaria ele romper a 21, que também era o topo dessa consolidação. Então aqui estava o cenário perfeito para fazer uma venda. E nesse dia a gente não precisaria nem ter estopado, tá? Se a gente tivesse entrado ali. Teria estopado no outro dia. Teria estopado aqui, tá? Ou aqui. Ou aqui também. Em algum desses 3 pontos a gente teria estopado. Vou pegar o mais baixo aqui. Não dá para levar em consideração porque foi um movimento atípico, né, o do dia 24 de janeiro. Nós vamos pegar o movimento do dia de hoje, dia 1º de fevereiro, para ver como que ele se comportou. Tá? Observem que logo no início do dia ocorreu uma virada das médias. No início do dia, pessoal, é muito interessante que a gente observe de que forma que o preço vai reagir quando se aproximar das médias. Tá? Observem que logo no primeiro candle do dia, de 15 minutos, ele já rompeu a média 9. Ele não veio testar ela. Ele não respeitou a média 9. Ele veio e rompeu ela. No outro candle do 15 minutos, ele tentou testar a 21 e não conseguiu. Tá? No candle seguinte, engolfou, praticamente o engolfo aqui do candle de compra anterior, rompendo a 9 de novo, e no próximo candle ele rompe a 21. Tá? Então ele, apesar de ele ter respeitado pelo fechamento dos candles a média 9, ele teve um movimento muito forte para tentar subir hoje.
tentou romper a média de 21 ali, fez um teste com a 9 e com o pivô ao mesmo tempo. Ficou testando o pivô aqui, na verdade, né? Testou o pivô, tentou romper o pivô, testou o pivô de novo e caiu. Quando ele começa a testar demais o pivô, e se está próximo da nossa média móvel, e ele não está conseguindo fechar acima da média móvel, a gente tem que fazer uma venda aqui. Tá? É como se estivessem esfregando dinheiro na nossa cara e falando, pega aqui o dinheirinho. Tá? Tem que fazer a venda. A gente não precisa necessariamente, pessoal, esperar ele cruzar a média de 21 para estopar. Tá? Senão a gente teria estopado aqui no 0 a 0 praticamente. Um ponto de gain deve ter dado aí. Tem que usar o bom senso. Né? E quando ele sinalizar um movimento de pullback ou de reversão, que ele está querendo virar, a gente stopa. Tá? Ou estabelece um alvo e fecha no teu alvo. Né? Porque diferente do nosso... O alvo seria... O alvo não. A primeira sinalização do stop teria sido nesse martelo aqui no fundo. Tá? Diferente do setup de Renko, né? Que com o martelo invertido digo, inverso no sentido de ser inverso à operação que nós estamos fazendo, a gente não tem uma sinalização clara no gráfico de tempo de onde que ele está querendo iniciar um pullback ou uma reversão. Tá? Isso são os próprios candles que vão nos dizer. Tá? Não é que nem o Renko. O Renko é legal por causa disso, ele é muito mais intuitivo. Né? Então tem que usar um pouco de bom senso. Tá? Eu acho que, cara, se a gente tivesse feito essa entrada, digamos, na máxima desses candles aqui, né, na máxima desse giftzinho aqui, e tivesse estopado nesse martelo, tinha dado 6 pontos. Se tivesse tentado estopar por aqui, dava para ter pego uns 9, 8 pontos, né, com essa venda. E observem, né, que por estar em um momento de indecisão muito grande, o preço não sabendo para que lado que ele vai correr, ele samba entre a 9 e a 21. Observem que ele rompe a 21 para cima, vem um candle e corrige. Né? Dá uma rompidinha, rompe de verdade, vem um candle e corrige. Dá uma rompidinha de novo, não, dá uma testada, rompe, vem o candle e corrige. Tá? Esse tipo de situação não é legal da gente operar. Se a gente for operar nesse tipo de situação, a gente tem que levar em consideração como se ele estivesse dentro de um movimento de consolidação. Tá? Dentro de um movimento de consolidação, quais são os tipos de operações que a gente pode fazer? Vender muito próximo desse topo aqui ou comprar muito próximo desse fundo. Como as médias estão cruzadas para baixo, a única operação que eu vejo com sentido seria uma venda perto desse topo aqui, que seria o pivô também. Então, essa visão crítica que vocês vão ter que ir criando, né, se vocês já não tiverem, ao longo dos pregões. Tá? E é justamente por isso que temos a sala ao vivo à nossa disposição, né, para ir trocando esse tipo de ideia, né, e criando uma visão crítica para a formação do preço. Tá? Observem, pessoal, como ele respeita as médias. Observem esse início de dia aqui, tá? Dia 30. Observem que ele testou várias vezes a média 9. Né? Mas observem também a quantidade de resistências que ocorreram dentro desses candles aqui. Testou a média 9, às vezes que ele testa a média 9, é ideal que ele pipoque rápido. Né? Testou a média 9, fechou um candle testando a média 9, tem que acontecer isso aqui. Ó. É esse movimento aqui que o setup tem que fazer. Ó. Testou, aqui ele fez a virada, né? Mas ele testou a 21 como suporte, ele rompeu a 21, testou a 21 e a 9 como suporte, se manteve acima do pivô, testou a 21 como suporte, né? E aqui ele começa a dar o pipoco.
Então a gente pode fazer a nossa entrada aqui ou na própria média 21, né? Acreditando nesse cruzamento aqui. E observem o pipoco que ele nos deu. Dá para ter carregado até o pivô lá de cima. Em dia forte, pessoal, não tem muito mistério. Se tu está posicionado e está vendo que vai ser um dia forte, aí tem que stopar pela 21. Aí nosso stop teria se dado aqui. Se tivesse comprado, né, na máxima aqui, apostando nessa pivotada aqui, teria dado 16 pontos. É uma operação longa, de 4 horas e meia. Eu utilizava muito esse setup para operar antes de elaborar o setup de Renko. Tá? O único problema dele, né, é que geralmente quando ele dá uma operação boa mesmo, de 15 pontos, 25 pontos, mais pontos até, é uma operação que dura o pregão inteiro. Tá? Esse é o único problema dele. Comecei a me focar mais no setup de Renko, porque eu estava conseguindo a mesma pontuação ou mais, dependendo do dia, fazendo operações menores. Menores de tendência igual, mas operações mais rápidas, de 1h30, 2 horas. Às vezes até menos, dependendo da quantidade de volume de agressão que entra no movimento. Tá? É muito interessante a gente sempre confirmar os testes, né, e as nossas entradas pelo volume. Tá? Aqui no volume financeiro, eu utilizo uma média exponencial de 34 para definir quando que o volume está saindo, né, do padrão de média, né, do histórico, que eu acho mais interessante para a gente analisar dentro do 15 minutos. Tá? Eu utilizo uma 34. No 5 também eu utilizo uma 34. Então, por exemplo, no dia de ontem, se a gente vendeu aqui e viu esse candle gigante, essa barra elefante, rompendo a nova exponencial com essa quantidade de volume, né, se a gente não estopa aqui, tem alguma coisa errada com o nosso operacional. A gente tem que estar olhando, mesmo que a gente opere gráfico, a gente tem que estar olhando informação de volume e de agressão. Tá? Porque o preço ele é formado pelo volume e pelas agressões. Tá? Vamos ver se eu pego mais algum exemplo aqui. Para a gente falar um pouquinho. É muito interessante pegar os dias em que ele faz a virada. Tá? No momento em que ele faz a virada aqui, a gente espera ele dar o próximo toque na média 9. Foi aqui. Vamos ver como é que estava a barra de volume dele. Uma barrinha de volume pequeno, mas acima da média. Dá para entrar, dá para não entrar também, dá para filtrar. Isso vai depender, né, do operacional de cada um e o quanto cada um está se sentindo confortável naquele dia. Tá? Não existe um padrão, pessoal. Tem que estar sentindo o mercado. Tá? Então, se tu entrou aqui nessa regressão à média 9 e tu viu que não está entrando volume nos candles seguintes, né, que ele pega e me fecha o martelo nesse topo, tu tem que estopar. Tem que estopar. É melhor estopar aqui do que correr o risco de tu estopar no 0 a 0. Na verdade, nem teria dado um stop aqui, né? Tu poderia ter seguido. Só que a maioria do pessoal não consegue ficar tranquilo, né, quando está formando esse candle do 15 minutos e ele está aqui embaixo. O pessoal já quer estopar. Tá? Então, acho que é muito mais interessante a gente usar esse setup como um balizador das nossas operações de Renko e como um antecipador das entradas do martelo do Renko, tá? Quando as informações estão batendo. Então eu sugiro, para isso, que vocês utilizem a tela assim, ó, da mesma forma que eu utilizo. Tá? Se vocês tiverem espaço, é claro, né? Eu deixo aqui o Renko, né, com a nossa configuração do Renko, e aqui
eu deixo 15 minutos com o setup e vou vendo aonde que eu consigo utilizar o 15 a favor do renko e muitas vezes o renko também a favor do 15. Tá? Pessoal, o vídeo de hoje vai ser só sobre o setup mesmo. Tá? Vou gravar outro vídeo em seguida falando sobre escorar a operação em Big Player e um pouco sobre gerenciamento de risco e manejo de stop. Tá, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês e um grande abraço.